Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre os princípios do Solid, né? É um tema assim bastante popular, né? Mas entendo que muitas pessoas não compreendem a fundo como isso é utilizado, né? Como eles são utilizados, qual a melhor maneira de empregá-los. Tem alguns conceitos do Solid que são de fato assim muito simples, né? Então eu vou pulá-los, né? Vou falar aqui só o nome deles e uma breve explicação. Acho que a grande maioria todo mundo aplica no dia a dia, mas eu vou dar uma ênfase maior no D, né, do Solid, como vocês podem ver aqui, é o D que é o Dependence Inversion, ok? E muita gente confunde com injeção de dependências, né? Dependência injection. Então, vou começar falando aqui sobre cada um deles, né? E depois vamos aprofundar um pouquinho no último. O primeiro é o Single Responsibility. Basicamente, cada classe tem que ter uma responsabilidade única, tá? Amplamente utilizado, todo código que se preza como um bom código está escrito dessa forma e simples de entender, correto? Open Close, aberto para extensão, fechado para mudanças, né, alterações. Então, aqui ele quer dizer que tudo você cria primeiro uma classe base, né, e você estende e você pode dar um override, né, nas coisas que você quer alterar e altera, né? Então você vai estender e alterar o que você precisa, mas a classe base se mantém a mesma, ou seja, fechado para alterações, tá? Liskov, né, princípio de substituição de Liskov. Aqui ela diz basicamente que as classes herdeiras, né, as subclasses, elas devem, se você substituir as classes, se você substituir a classe mãe pela classe filha, o software deve continuar funcionando, tá? Basicamente isso. Interface segregation. Então aqui o que ele quer dizer é que você deve ter menos responsabilidades em cada interface e ninguém deveria implementar nada. Então, por exemplo, se eu vou estender de uma interface para implementá-la, eu não deveria implementar nada que não fosse utilizado, tá? Basicamente isso, de forma resumida. E o Dependence Inversion, inversão de dependências, tá? Esse aqui é o mais legal, o mais importante, é o que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase hoje. Inclusive, existem padrões arquiteturais, se você entender isso aqui de fato, você implementá-lo de forma consistente, muito provavelmente seu software ele está seguindo um padrão de arquitetura chamado padrão hexagonal. Só um minuto que tem uma abelha aqui, acho. Bom, vamos lá, retomando. Então, se você segue esse princípio à risca, muito provavelmente sua aplicação também segue o padrão hexagonal. O que o padrão hexagonal diz? Ele diz que você é um padrão de arquitetura, né? Vou tentar desenhar ele aqui. Ele é um padrão de arquitetura que você tem adaptadores, né? Em todos os lugares, né? Então vamos supor, cara, seguinte. Você tem aqui os adaptadores. Você tem aqui as suas interfaces, certo? Então aqui, ó.
Vamos imaginar que isso aqui é uma interface de rede. Ou, aliás, nem de rede, vamos lá, repository, certo? E aí você vem aqui e você pluga. Você vem aqui e pluga API. Cara, não quero mais consultar na API. Isso aqui é um adaptador que vai plugar numa API. Não quero mais plugar na API. Você vem aqui e pluga um banco de dados. Então você vai começar a consultar localmente no banco de dados. Ou seja, você cria inversões de dependência em todos os lados e você pluga as coisas. Entendeu? Então é basicamente isso que ele diz, né? E se você segue a inversão de dependências de forma adequada, você está muito apto a trabalhar com um padrão hexagonal. Então, eu vou mostrar no código aqui, deixa eu achar o exemplo. Como se daria isso. Então, aqui a gente tem o nosso... Então, vamos lá, gente. Aqui eu tenho, via injeção de dependências, né? No caso eu vou fazer injeção aqui nesse código, eu tenho o meu repository, tá? E na minha aplicação eu tenho duas formas de fazer login. Diretamente com o SDK do Firebase ou me conectando na API. O que eu quero enquanto camada de repository? Eu quero me conectar em algum lugar e fazer login, cara. Quero fazer o sign-in. Quero passar isso aqui como parâmetro no body e quero ter a minha resposta se deu sucesso ou não no meu sign-in. Pô, vou fazer me conectando no Firebase. Então eu tenho aqui uma interface com todo o nosso contrato, certo? Eu tenho uma implementação dessa interface que utiliza do Firebase, ou seja, ela não está implementada ainda, mas aqui eu teria o SDK do Firebase. E eu vou fazer o que for necessário aqui dentro para que o usuário consiga fazer sign-in com esses parâmetros. E vai me retornar um parâmetro também que o repository conhece, não tem nada relacionado com o Firebase. Pô, não, cara, quero fazer utilizando uma API REST, API Identity Implementation. Ou seja, tá lá, ó, tá implementado já, tá funcionando. Eu só troquei a forma como eu estou implementando. Pô, quero começar a utilizar o Cognito. Quero começar a utilizar, cara, sei lá, qualquer coisa aqui que vai fazer o login. Não me importa qual vai ser essa implementação. O que me importa é que existe uma classe, tá chamando essa daqui, e ela quer fazer sign-in, cara. Meu view model. Se conecta aqui no repository, faz sign-in. Ela não quer saber aqui dentro, pô, tô batendo no Firebase, tô batendo numa API hash, não importa, tá? Então, isso aqui é a utilização do princípio de inversão de dependências na prática, tá? Então, você depende de uma interface, tá? Que tem aqui todo o seu contrato. Você não depende da implementação, você depende de uma abstração, tá? E é isso, basicamente. Então, aqui, independente de qual provider de login, de authentication, eu estou utilizando. Pode ser uma API Hash, pode ser Cognito, pode ser Firebase, pode ser Azure, pode ser GraphQL, pode ser uma API GraphQL, pode ser uma API Hash, pode ser, cara, o que você quiser. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe dessa daqui, vou implementar o API Identity e vou fazer aqui o que for necessário para conseguir fazer a validação de SMS, alteração de número, pegar o refresh token, validar e-mail, sign-in, sign-up. É isso, tá? De forma bem resumida, mas de forma também que eu entendo que fica muito claro, né? Então, basicamente, aqui, ó, vamos lá, só para fechar. Eu tenho aqui uma view model que conhece um repository. E aí, eu vim aqui,
Fiz uma chamada, certo? E ela tem que me responder. Ponto. Não quero saber o que está acontecendo. O repository, por sua vez, ele conhece uma interface, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma interface. iService, né? Vamos supor que é um serviço de API. E aqui eu tenho diversas implementações desse iService. iService Implementation 1, iService Implementation 2, iService Implementation 3. Cara, o repository, ele não quer saber com quem esse cara aqui está se conectando de fato. Ele quer saber da resposta. Pô, é esse aqui? Não sei, depende, né? Isso aqui é o princípio de abstração, inversão de dependências. O iService Implementation 1 é um banco de dados. O 2 é um API REST. O 3 é o Firebase. Cara, ele não quer saber, ele quer saber da resposta para que a aplicação continue funcionando. E com as nossas regras, com a regra da aplicação inteira aqui, entendeu? Totalmente externa totalmente livre, né? De Firebase, de API REST. Cara, eu não quero conhecer nada disso aí. Eu quero conhecer as regras da minha aplicação. Então, isso aqui é uma abstração sensacional, cara. Isso aqui, quando você desenvolve um software dessa forma, ele fica muito bom, muito separado, muito dividido, muito fácil. Pô, a gente está utilizando aqui, né, IDB Service. Cara, aqui é uma implementação de um NoSQL. Aqui, iSQL. Aqui, iEvent, sei lá, orientado a eventos, né? Banco de dados orientado a eventos. Então, cara, eu quero salvar um dado. Eu não importa qual banco de dados você está usando, qual query você vai ter que usar, ou se for um Mongo, como é que você vai salvar? Você vai salvar isso no documento? Como é que você vai buscar esses dados? Se você está fazendo uma query complexa pra caramba, cara, eu quero a minha resposta e pronto, acabou. Não me importa como você está fazendo, onde você está fazendo. Pô, a gente desenvolveu o software todo usando um banco de dados no SQL. Cara, se você faz uma dependência direta aqui, você acaba trazendo dados para cá que são referentes à forma de trabalhar do NoSQL. E aí, cara, para você alterar, a gente vai mudar de NoSQL, do MongoDB, para um SQL, um MySQL. Cara, você vai ter que alterar coisas aqui, provavelmente na sua view, na sua camada de view e tudo, e aí por aí vai. Você vai estar todo acoplado. Com isso aqui você garante um alto desacoplamento da sua aplicação com ferramentas proprietárias, né? Com ferramentas, com frameworks, que você pode alterar, cara. Isso aqui pode ter atualização, pode ser descontinuado. Então, como é que você confia em construir uma aplicação que depende disso aqui, né? Então, essa é a grande jogada, esse é o grande lance. Espero que tenha sido proveitoso. E valeu, gente. Boa noite.